Jogos narrativos têm sido um tanto esquecidos nos cenários atuais, em que a exigência dos jogadores só aumenta e a expectativa para jogos nesse estilo dificilmente são correspondidas. Mas será que Lost Records é um bom recomeço para Dontnod? Oi, eu sou o Loni e hoje trago a vocês a preview de Lost Records Bloom and Rage, fita 1. This is Swan Holloway. And if you find this video, it's because I'm dead. The horizon is vast. The future unwritten. A new journey awaits. Swan Holloway é uma típica nerd dos anos 80 que sempre foi solitária e presa dentro do próprio mundo, já que a introversão sempre foi algo que a impedia de ser mais solta e criar mais amizades. Mas tudo isso muda quando ela conhece 3 garotas que mudam sua perspectiva sobre o mundo completamente, fazendo com que Swan possa aos poucos ser ela mesma, sem ser julgada ou criticada. Para quem não conhece jogos com foco em narrativa, eles geralmente tendem a pender para uma história mais profunda e chamativa, visto que isso é de fato o maior atrativo para o público que curte esse gênero. O estúdio quem criou o Lost Records é o mesmo que desenvolveu os 2 primeiros títulos da franquia Life is Strange. Então havia ali uma grande expectativa dos fãs, pois esse jogo foi encarado como uma continuação espiritual da franquia, visto que os novos títulos de Life is Strange que foram desenvolvidos por outro time tem sido visto como sem qualidade ou até mesmo desrespeitoso para os fãs antigos da franquia. Mas com todas essas expectativas, Lost Records, pelo menos por enquanto, entregou o esperado? Eu sinto que ele será um grande divisor de águas. O jogo não tem pressa de nos contar essa história e de apresentar os personagens. Claro que eu, particularmente, senti que poderiam ter revelado um pouco mais de alguns mistérios que o jogo flerta durante sua duração da fita 1, que seria equivalente à primeira parte do jogo, deixando muitas pontas soltas para uma segunda parte que sairia apenas em abril. Mas mesmo com os precalços de não se revelar tanto, eu sinto que as personagens nos entregam um tom carismático durante essas 7 horas de duração, mas que ao mesmo tempo pode causar uma impressão de enrolação desses acontecimentos, que simplesmente não se desdobram e deixam tudo meio nebuloso. Sim, são 7 horas de duração apenas a primeira parte do jogo, que é descrita como fita 1. A segunda parte não temos mais informações ainda da duração dela, mas se seguir essa mesma base, o jogo chegará facilmente às 15 horas de duração para os jogadores mais exploradores. O que não necessariamente seria algo negativo, mas que deve ser bem abordado durante a fita 2, para não passar uma impressão aos jogadores de algo com sérios problemas de ritmo. Os momentos de história se passam entre o passado e o presente, o que cria um mecanismo em que as personagens relembram um dito acontecimento que elas tanto comentam de 95. No momento do presente, vemos Swan mais velha conversar com uma das suas amigas em um bar, e relembrar os momentos importantes para um misterioso quebra-cabeça. A fita 2, que sairá em abril, acredito que ela tem o papel de nos explicar muitas coisas e mostrar a quem vem, para que tudo não nos dê uma impressão de sem propósito ou de algo que só foi arrastado, pois não tinha algo tão interessante assim para se revelar. De qualquer forma, saberemos disso quando a fita 2 estiver disponível. Lost Records já é o jogo narrativo mais bonito da geração até o momento. Todos os aspectos de iluminação são lindos, as árvores com os raios de sol batendo entre elas, a vegetação que compõe o cenário de forma magistral e cenários com altos níveis de detalhes, muitas vezes com muitos objetos detalhados e de altíssima fidelidade visual. Já os personagens têm uma modelagem incrível, os olhos têm muita vida e você vê até as imperfeições no rosto, como espinhas e cravos.
o que provavelmente tirou um bom tempo da Dontnod no polimento do rosto desses personagens. Mas, como nem tudo são flores, as expressões faciais sofrem em não ter tanta precisão e o jogo possui muitas quedas de FPS durante muitos momentos, o que para esse tipo de jogo mais tranquilo e sem muitas coisas acontecendo é quase um absurdo de se ocorrer. Me dá a impressão que trazer esse jogo para diversas plataformas trouxe um quê de urgência para a desenvolvedora, visto que o game não tem nenhum modo de qualidade ou performance, por exemplo. Rodando no PlayStation 5 a incríveis 30 FPS, que foi onde eu revisei o jogo, o que nos causa a impressão que foi tudo feito às pressas para que o jogo só fosse lançado sem novos adiamentos. Tirando esses problemas pontuais, o jogo desempenha bem e eu presenciei apenas um bug visual besta, em que uma das personagens simplesmente teleporta o celular de um lado da mesa para a mão dela. Dito isso, a parte visual compõe bem tudo isso que eu mencionei e a representação dos anos 90 é simplesmente incrível e vai causar um sentimento muito nostálgico a pessoas que viveram nessa época. What else do I need? Our snacks, that book. Oh, and the stuff in my trunk. Sorry, but you're gonna have to move, Fluffbutt. A jogabilidade de Lost Records fica dentro da zona de conforto da maioria dos jogos narrativos que vimos sair nos últimos anos. Swan pode andar pelos cenários, interagir com objetos, com alguns dos personagens. Algo que o jogo faz que é interessante é poder pegar alguns objetos 3D e interagir diretamente com eles, girando para examiná-los, o que ao mesmo tempo apostou no seguro demais. Não me lembro de alguma situação que foi preciso girar um objeto para resolver um puzzle, como encontrar uma chave ou achar alguma informação importante, por exemplo. Outra mecânica importante é a câmera da Swan, que é utilizada para gravar vários momentos importantes como um registro pessoal. Isso nos traz momentos onde faz diversas gravações secundárias que não necessariamente são obrigatórias para progredir. Mas você deve estar se perguntando como isso funciona. Os eventos importantes são marcados em roxo e os secundários marcados em branco. Dessa forma, Swan registra um tema, como por exemplo pássaros, e devemos gravar uma série deles para ter um compilado desses vídeos. Aqui tem uma mecânica até que bem legal, onde você pode editar esses vídeos, mudando sua ordem ou até substituí-los, quando achar uma gravação mais interessante para o seu tema, o que pode ser um prato cheio para quem curta algo relacionado à fotografia e direção. Swan também pode olhar para certos objetos e utilizar uma mecânica que chamamos de relembrar. Isso pode acontecer tanto no passado quanto no presente. E por fim, nós temos um sistema de escolhas que, para quem já jogou um jogo narrativo, está familiarizado. Nesses momentos, podemos escolher uma linha de diálogo para responder alguém ou apenas seguir com silêncio mesmo. Mas cuidado, as respostas podem influenciar o seu status de relacionamento com um determinado personagem, onde um coração após a escolha significa que a resposta foi saudável para a evolução desse relacionamento, e o coração meio partido demonstra algo que pode te distanciar daquele determinado personagem. No fim da fita 1, você pode até ter um vislumbre do status que está com aquele determinado personagem, tanto no passado quanto no presente. Falando nas escolhas, foram um momento muito estranho nesse jogo para mim, já que eu não senti um momento em que devesse fazer uma grande escolha, o que me fez questionar o quão linear esse jogo será em relação aos caminhos que poderemos seguir. No geral, a jogabilidade não arrisca tanto, tirando esses pontos que já mencionei. Para quem já jogou um jogo narrativo, sabe que não foge nada disso que eu já comentei aqui. Não que seja algo negativo fazer a boa e velha fórmula de bolo, mas senti que a Dontnod poderia ter se arriscado um pouco mais e ter feito algo um pouco diferente do que já fez com seus jogos anteriores. Direção de música em cena é uma especialidade da Dontnod, e em Lost Records não é diferente. Com muitas trilhas autorais, o jogo brilha absurdamente de forma com que a música seja até mesmo parte da narrativa,
tendo simbolismos e até mesmo sendo parte da vida das meninas, já que elas compõem uma banda e cantam muitas músicas dessa trilha. Aqui trazer música como parte importante da narrativa é um grande acerto, e acredito que na fita 2 ainda veremos muito dessa utilização inteligente que a Dontnod fez. Sobre a composição da sonoplastia em geral, eles foram muito cuidadosos com o áudio. Desde uma simples chuva que pode ser ouvida de dentro do quarto da Swan, a floresta com os sons dos animais e das vegetações reagindo ao vento. Eu tenho a impressão que a Dontnod busca alcançar um público muito mais específico que antes com Lost Records. Acredito que sim, será um divisor de águas após seu lançamento completo. Dito isso, se você gosta de um estilo narrativo mais relaxante com menos ação acontecendo o tempo todo, Lost Records é para você. Eu acredito que, mesmo que não agradando a todos, a Dontnod sempre busca passar sua mensagem com cada jogo novo. A forma como eles buscam tratar sobre temas muito complicados e que muitas empresas não têm coragem de abordar, mesmo que essa mensagem chegue a uma mínima parcela de público, tenho certeza que a missão deles será bem sucedida.